Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação Drex aqui na Sonora. Uma ótima sexta-feira para vocês, é lógico. Mais um vídeo para começar aquele dia super informado e por dentro de tudo que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube, tá? São Paulo e Mondelez fecham acordo e pagam milhões pela placa Morumbis. Tá liberado, hein? Mas tem condições para essa liberação e a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Oscar, eu falei, para quem assistiu o vídeo de ontem, que seria assunto do dia e foi. E o Belmonte acabou vindo a público numa entrevista e foi questionado aí sobre o interesse do São Paulo no Oscar. Vamos comentar também bastante sobre isso e falar de reforços também. Próprio Carlos Belmonte praticamente garantiu. Para quem entendeu ali as entrelinhas, né, dessa entrevista que ele acabou concedendo, fechou. Já está praticamente garantido dois reforços para 2025. Vamos falar também e dar continuidade, porque deu muito pano para manga, né? Aquela declaração do Luciano, né? E aproveitando a entrevista do Belmonte, perguntado, ele falou pro Luciano, só para deixar aquele gostinho para você da matéria, abre aspas, só sai se ele quiser, fecha aspas. Essa é a diretoria do São Paulo. E é lógico, vamos falar aí de quem joga no contra o Botafogo domingo. Último jogo do campeonato, o Botafogo precisa apenas de um empate, mas Zubeldia, questionado na coletiva, falou que pode poupar alguns jogadores. Espera aí, quero deixar a minha opinião sobre esse assunto e a gente vai falar daqui a pouquinho disso, tá? Então, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva aqui no canal que é super importante, é lógico, quero saber a opinião de vocês, deixem aí no campo dos comentários, fechou? Bora começar aquela sexta daquele jeito, sabendo de tudo? Então bora lá que começou o Tricolor em Notícia. E a gente vamos começar a falar aí sobre o Morumbis, exatamente. Você tá sentindo falta, você que é o torcedor que vai direto no estádio, faz tempo, né? Faz tempo que o São Paulo fechou esse acordo com a Mondelez, não é verdade? Para venda de name rights, mas até agora a placa Morumbis, essa que você tá vendo aí na tela, não apareceu. Até porque houve vários percalços ali, né, durante esse percurso que não viabilizou a colocação da placa por tamanho, peso e esse tipo de coisa da tal ali da lei da cidade limpa, não é verdade? Mas o acordo foi fechado e foi sim, milhões para que o São Paulo pudesse ter essa liberação da placa Morumbis, tá? Vamos lá, Prefeitura libera a placa Morumbis em troca de 2,3 milhões em obras. São Paulo Futebol Clube e a Mondelez deverão investir 2,3 milhões em intervenções urbanísticas públicas no entorno do estádio, tá? Vai ter que desembolsar uma grana. Quero saber da onde que vai sair esse dinheiro, primeiramente para a gente começar esse assunto, tá? A Prefeitura de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, a instalação da placa Morumbis na fachada do estádio do São Paulo Futebol Clube, na zona sudoeste da capital paulista, pelo período de 36 meses. A decisão foi tomada por unanimidade pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, a CPPU, da gestão Ricardo Nunes, tá? E sobre a lei da cidade limpa, é que estava dando esse enrosco todo, né, para colocar a placa lá no Morumbi, a prefeitura utilizou um instrumento previsto na lei Cidade Limpa para relacionar a instalação da placa de um patrocinador a um investimento. Neste caso, os interessados deverão investir 2,3 milhões em intervenções públicas
no entorno do estádio, financiadas pela iniciativa privada. Em nota, a gestão Nunes informou que a instalação da peça publicitária está condicionada à formalização de um termo de cooperação entre a empresa responsável pela marca, a Mondelez, o São Paulo Futebol Clube e o município, para a execução de um plano urbanístico para a área ao redor do estádio por 36 meses. A CPPU, a instalação do logo Morum, que poderá ser iluminado com o bis não luminoso, além de 2 escudos do São Paulo, as dimensões desses elementos não poderão passar a altura máxima da viga da fachada do estádio. Após 36 meses, a fachada retornará ao seu formato original. A subprefeitura do Butantã será a responsável pela fiscalização e execução das obras. E a fachada, né, o Morumbi, ele é tombado, né, pela prefeitura, pelo governo e tudo mais. O estádio do Morumbi é uma obra icônica do arquiteto João Batista Villanova Artigas, considerado um patrimônio arquitetônico de São Paulo, e é tombado pelo Compresp, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. A decisão da CPPU considerou a manifestação do Compresp, que, durante a reunião realizada em 18 de novembro, aprovou a instalação da placa. De acordo com a Compresp, a peça não altera a fachada do estádio, nem sua volumetria, atendendo ao previsto na resolução de tombamento do imóvel. A instalação do painel Morumbis é resultado da compra do name rights, direitos do nome, do estádio Cícero Pompeu de Toledo, por um período de 36 meses, por parte da empresa Mondelez, conglomerado multinacional de alimentos proprietário da marca como Bis. O acordo entre a empresa e o clube foi fechado no final de 2023. Então, tá liberado, tá tudo certo, parece que entraram no acordo aí Mondelez, São Paulo e também a prefeitura, junto com os órgãos que comandam, né, que coordenam essa parte de cidade limpa e tal, sobre publicidades e tudo mais. Então, tá liberado. Agora precisa saber realmente quando vão colocar a placa Morumbis lá na frente do estádio, aonde tinha os dizeres ali, né, o nome do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Mas a pergunta que não quer calar é essa: quem é que vai pagar essa grana? 2,3 milhões de reais em obras urbanísticas em torno do Morumbi. E vai ter ali, né, a subprefeitura do Butantã, que vai ficar vendo para ver se realmente vão ser feitas as obras ali urbanísticas, né, as intervenções e tudo mais. Olha, vai dar muito pano para manga também essa notícia, né? Não vi ainda ninguém divulgando coisa nova, que você já fica sabendo logo de manhãzinha aqui, sabendo aqui no Tricolor em Notícia. Vamos lá falar também do Oscar, hein? Eu falei para vocês que aquela história de Oscar que saiu depois do jogo era uma cortina de fumaça, e para mim, continuo achando isso ainda, mas é lógico, hoje o Belmonte acabou dando uma entrevista para o portal UOL, não é verdade? E é lógico que ele foi perguntado sobre o Oscar, e é lógico que a gente vai repercutir aqui também as aspas do Carlos Belmonte, tá? Vamos lá então. Belmonte admite interesse em Oscar, mas avisa: ainda está muito distante. São Paulo tem o sonho de repatriar Oscar para a temporada de 2025. A negociação, todavia, não é nada simples. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, admitiu interesse em contratar o meia para o ano que vem, mas disse que a operação está longe de ser concluída. Belmonte acredita que Oscar acrescentaria muita qualidade ao time tricolor, mas avisa que não existe negociação em andamento. Para repatriar o jogador, o clube quer entender se ele gostaria de voltar ao Brasil e precisaria se desfazer de outros atletas do plantel. Será que o Luciano já pegou a letra
e é por isso que ele declarou que não sabe se fica no São Paulo? Porra, trocar Luciano por Oscar para fazer real a posição de meia articulador do time, eu acho que o São Paulo sairia ganhando, né? Bom, continuando aqui, o jogador revelado em Cotia está de saída do Xangai Port da China. Já se despediu lá do time chinês e o Oscar já está livre no mercado, tá? Abre aspas para o Belmonte. É um jogador muito importante. Entendemos que o Oscar poderia dar um crescimento ao nosso elenco. Não temos nenhuma negociação em andamento com o Oscar no momento, mas ele é um jogador que nos interessa. Do ponto de vista financeiro, a vinda do Oscar para cá passa por mexidas no nosso elenco. Temos que fazer movimentações. Ainda não sabemos do interesse do Oscar, se ele quer voltar ao Brasil. Estamos com muita calma, fecha aspas aí para Carlos Belmonte, né? Disse aí na entrevista. Continuando falando, lógico, do Oscar, Belmonte disse, abre aspas, Oscar é um grande jogador, tem relação com o São Paulo, vem de uma temporada fantástica no futebol chinês, é um meia raro, nos ajudaria muito. Nós, eu, Zubeldia, gostamos muito do Oscar, mas ainda está muito distante. Que há o interesse é fato. Daí em diante, precisamos saber se é possível ou não dentro da situação que o São Paulo vive nesse momento, acrescentou aí o Belmonte, fecha aspas, tá? Para contratar Oscar, o São Paulo teria que superar alguns obstáculos, como o fator econômico, a alta concorrência e também a forma tumultuada de como o atleta deixou o clube no início da sua carreira. Revelado em Cotia, ele forçou a sua saída do time tricolor e chegou a entrar em disputas judiciais para se desvincular do clube em 2009, quando tinha apenas 18 anos. A novela só teve fim após 2 anos e meio, quando o São Paulo fez um acordo para liberá-lo ao Internacional. Depois de destacar-se no Colorado, ele foi vendido ao Chelsea. De olho, no próximo ano, a diretoria do São Paulo trabalha com a ideia de austeridade financeira e promete contratar reforços de forma pontual, sem investimentos altos. A possível vinda de Oscar vai totalmente ao contrário dos planos, porém, os dirigentes entendem que o meia acrescentaria qualidade técnica ao time e o esforço valeria a pena. Oscar está no futebol chinês há 8 anos e na última temporada registrou 16 gols e 29 assistências, com 39 jogos com a camisa do Xangai Port. Ao todo, são 76 gols e 110 passes para gol no clube asiático. Já no São Paulo, ele entrou em campo apenas 14 vezes e deu 2 assistências quando jogou pelo tricolor. Então, cara, a gente sabe da situação financeira do São Paulo, é óbvio. O cara ganha milhões, maior salário da China, sabe? É um cara aí que problema de dinheiro com ele não existe, não é verdade? Mas a gente sabe, ninguém vai fazer e ninguém vai trabalhar de graça. Eu só vi um cara na minha vida trabalhar e jogar num clube de futebol praticamente de graça, que foi o Juninho Pernambucano, quando ele voltou pro Vasco. Ele estava ganhando um salário mínimo por mês na época. E é praticamente de graça, pelo que os caras na época já ganhavam uma bala. Então, é bem difícil acreditar nessa história, que realmente o São Paulo está interessado, que o São Paulo ali está conversando, está monitorando e tal, porque a gente sabe da situação financeira do São Paulo, né? Tá vendendo almoço para comer a janta, praticamente, literalmente falando desse jeito. Então, cara, eu acho muito difícil, ainda continuo batendo na tecla que essa notícia que saiu logo após a derrota vexatória contra o Juventude foi sim uma cortina de fumaça, que é lógico, aproveitou aí a entrevista do Belmonte, não é verdade? Para falar do jogador também, e é lógico, ganhou um puta de um hype, né? A notícia do Oscar, mas eu ainda considero praticamente uma missão impossível trazer o Oscar nessas condições, tá? E aproveitando, né, que a gente tá falando da
da entrevista do Belmonte, ele acabou falando de vários assuntos, é lógico, não vou trazer aqui a entrevista inteira do Belmonte, mas, lógico, trazendo aqui as principais, e é lógico, o que realmente interessa, o que realmente está se falando de São Paulo Futebol Clube com contratações, parte financeira e tudo mais, tá? E ele acabou praticamente nas entrelinhas dessa entrevista falando que praticamente está confirmado 2 reforços para 2025. E esses 2 reforços são Juan e Marcos Antônio. Exatamente, porque são jogadores emprestados, porque são jogadores que não são do São Paulo, e sim, o São Paulo deve fazer a contratação e deve adquirir os direitos dos 2 jogadores para a continuidade do São Paulo, fechou? Juan e Marcos Antônio como acertos e fala sobre o futuro de Luciano no São Paulo. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, fez uma avaliação dos reforços trazidos pelo São Paulo na última janela de transferência. Ele vê o zagueiro Juan e o volante Marcos Antônio como acertos da gestão, mas admite que Santiago Longo e Jamal Lewis ainda não convenceram. Belmonte, aliás, disse que a diretoria irá se esforçar para adquirir o Juan e Marcos em definitivo, pois vê a dupla como útil. Já em relação a Longo e Jamal, o clube analisa os 2 atletas e ainda não tem convicção da permanência deles em 2025. Como eu disse, nas entrelinhas já deu para perceber como o Belmonte tratou tanto o Juan Tressoldi como o Marcos Antônio como contratações praticamente definidas, já que falou que são jogadores que deram certo no São Paulo e ele chegou até a falar sobre valores, né? Referente a pagamento, fazer ali depois um plano para pagamento, né? Para uma extensão de pagamento, daquele jeito que a gente sabe que o São Paulo faz, né? Modo Casas Bahia. Então, deu a entender sim que o São Paulo deve ficar com esses 2 jogadores. Eu vou deixar minha opinião no final da matéria, tá? Bom, Belmonte, essa parte aqui eu já vi. O britânico, né, falando aí do Jamal Lewis, inclusive está tratando de um problema no tornozelo e pode ser submetido à cirurgia. Se isso acontecer, o São Paulo deve devolvê-lo a Newcastle antes do previsto. Belmonte acabou falando na entrevista também, falando que o Júlio Casares está lá na Inglaterra para ver e ter algumas reuniões lá com o pessoal da Premier League e com alguns clubes ingleses, e falou que tem uma relação bem estreita com a galera lá do Newcastle, né? Clube que tem aí os direitos do Jamal Lewis, que está emprestado ao São Paulo. Então, é bem possível sim que Juan Tressoldi e o Marcos Antônio sejam comprados em definitivo, não é verdade? Assim que terminar ali o empréstimo dos jogadores, e Santiago Longo, por enquanto, vai ser e vai continuar sendo analisado, mas é bem provável também que seja devolvido ao Belgrano, e também aí o Jamal Lewis devolvido para o Newcastle, principalmente se ele tiver que realmente fazer aí uma cirurgia no tornozelo, tá? Abre aspas para Carlos Belmonte. O Marcos Antônio e o Juan já são realidades no nosso elenco. São jogadores muito úteis. Nós faremos o possível para adquiri-los. O Santi jogou muito pouco, apenas uma partida. Portanto, ainda não sabemos se ele ficará conosco após o meio do ano que vem. O Jamal, ele vai voltar para a Inglaterra, pois está com um problema no tornozelo e talvez precise passar por cirurgia. Estamos fazendo uma análise junto ao Newcastle desta volta. De 4, 2 deram certo e 2 não deram certo, analisou o dirigente em entrevista. O outro tema abordado por Belmonte foi Luciano. Exatamente. Na última quarta-feira, após a derrota do Juventude para o Juventude, não é verdade? O atacante deixou o futuro em aberto e disse, abre aspas, não sabe se permanecerá no Morumbi na próxima temporada. O diretor, no entanto, o vê como uma peça fundamental no elenco e diz que ele só sairá se quiser. Abre aspas para Belmonte. O Zubeldia acha o Luciano um jogador importante. Nós, da diretoria, também achamos. O Luciano não é moeda de troca. Que jogador dessa posição te dá 18 gols por temporada? Ele é um jogador
fundamental no nosso elenco. É talentoso. O que ele falou na saída de campo é característica dele. Falei para ele nessa semana, abre aspas, você só sai do São Paulo se quiser. Eu tenho que entender, se chegar uma proposta muito boa para ele, nós não estamos vendendo, Luciano, mas não está à venda. Se surgir uma proposta, pode ser vendido, como qualquer atleta do clube. Luciano é fundamental, um jogador que, sem ser centroavante, te entrega 16 ou 17 gols por temporada, não pode ser descartado, fecha aspas. Titular absoluto do São Paulo, Luciano, defende o clube desde 2020 e nesta temporada soma 18 gols em 60 partidas disputadas pelo time. Ele recentemente renovou seu contrato com o Tricolor até o fim de 2026. Bom, voltando lá primeiramente sobre o assunto de Juan Tressoldi e também Marcos Antônio. Marcos Antônio, por volta ali de 24, 25 milhões de reais para adquirir os direitos do atleta. Juan Tressoldi, entre 25 e 27 milhões de reais para adquirir os direitos do atleta. Agora pensa comigo, meus amigos. Volantes. Nós temos hoje no elenco Pablo Maia, que vai voltar, o Alisson, que já está jogando, o Luiz Gustavo, que está em trâmite de renovação. Eu não gostaria, mas tudo encaminha para uma renovação de contrato com o Luiz Gustavo. A gente tem o Negruti, que não vai mais conseguir disputar as categorias de base, então vai subir para o profissional. Não sei também se vai ser aproveitado no profissional ou se vai ser emprestado. O São Paulo tem a possibilidade da chegada também do Thiago Mendes, que vai ficar livre no mercado. E na última janela praticamente estava tudo acertado com o jogador, só não houve a liberação com o clube. Então, quer dizer, nesse setor do campo, por mais que eu ache o Marcos Antônio um bom jogador, pagar tudo isso de dinheiro para um jogador que a gente tem de monte no elenco, a gente tem o Bobadilha, a gente tem o Galopo. Será mesmo que existe a necessidade de comprar o Marcos Antônio, sendo que a gente tem toda essa galera já para a mesma posição, para o mesmo lugar do campo? E o Juan Tressoldi? Será que realmente estamos precisando comprar um zagueiro? Arboleda, Alan Franco, Sabino, Matheus Belém, Igão, Ferrarese. Será que a gente vai precisar comprar mais um zagueiro e pagar por ele quase 27 milhões de reais? Não tá batendo essa conta, ô diretoria de futebol. Não tá batendo, ô Carlão, ô Belmonte. Não tá batendo, velho. Vocês querem comprar jogadores, mais jogadores, gastarem aí mais de 50 milhões de reais, usar quase 15% da grana que a gente vai ter para gastar o ano que vem, com jogadores que a gente já tem no elenco, tanto volante como zagueiro. Para mim, não tem nenhum tipo de cabimento essas contratações, velho, na boa. Na boa mesmo, tá? O que você acha? Você acha que o Belmonte está certo de contratar os caras? Ou você vai comigo, fazendo essa conta básica de padaria? Mais de 50 milhões por 2 jogadores que a gente já tem no elenco? Bobadilha, Galopo, Alisson, Pablo Maia, de zagueiro, Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, Sabino, Igão, Belém. Pra quê? Pra que outro zagueiro? Pra que outro volante? Não é melhor pegar 50 milhões de reais e comprar um lateral esquerdo e um meio campo? Acho que dá, hein? 25 milhões pra cada um? Acho que dá pra comprar, hein, velho? Eu acho que o São Paulo tem que ser assertivo. O São Paulo tem que comprar jogadores que são necessários pro elenco. Um meio campista e um lateral esquerdo.
E olha que eu não tô nem comentando sobre a lateral direita. Agora, falar que vai comprar mais um zagueiro e mais um volante, Belmonte, você tá de sacanagem com a torcida do São Paulo, hein, velho? Vamos gastar esse dinheiro aonde tem que gastar, hein? Faça-me o favor. Quero saber aí a opinião de vocês. Deixa aí no campo dos comentários. E sobre o Belmonte também, né? E também continuando sobre esse assunto de Luciano, né? Lembrando que o Luciano tem contrato até o final de 2026. Luciano fica? Ou será que sai do São Paulo? O que o tricolor paulista pensa sobre o Luciano? São Paulo não tem proposta e não quer vender o atacante Luciano, visto como um dos principais jogadores do elenco, comandado pelo técnico Luiz Beldia. Na última quarta-feira, depois da derrota 2-1 para o Juventude, no Morumbi, o Luciano disse que não sabe se fica no São Paulo em 2025. O clube, porém, pelo menos por enquanto, não recebeu nenhuma proposta pelo atacante. Além de não ter sido procurado por outras equipes, o São Paulo não tem interesse em negociar o Luciano. O clube sabe da importância do atacante para o time e entendeu que seria difícil encontrar uma peça de reposição em pouco tempo e com pouco dinheiro, que é o atual cenário do clube do Morumbi. Apesar de o São Paulo não ter recebido nenhuma proposta oficial por Luciano, seu staff diz ter sido procurado por equipes brasileiras e estrangeiras interessadas na contratação do jogador e que caberá ao tricolor definir a continuidade dele num ano de corte de gastos. Luciano, mano, você quer ajudar o São Paulo, Luciano? Quer ajudar o São Paulo mesmo? Real. De coração, velho. Pega o bonezinho, velho. Pega o bonezinho e vaza. Pega o bonezinho e vaza. Faz esse favor, Luciano. Recentemente, o São Paulo definiu a criação de um fundo de investimentos para quitar dívidas financeiras de curto prazo e encerrar em até 4 anos e meio todas as pendências do clube. Para isso, porém, precisará seguir uma série de regras para não gastar mais do que arrecada no ano. Abre aspas para Belmonte novamente. O Luciano não é moeda de troca. Jogador fundamental para o nosso elenco. O Luciano é Luciano. O que ele falou na saída de campo é característica dele. Falei para ele que ele só sai do São Paulo se ele quiser. Nós não estamos vendendo o Luciano e ele não está à venda. Mas nós consideramos ele um jogador fundamental para o time. Um jogador importante, mas que se chegar alguma importância para o jogador e para o clube, o São Paulo não vai segurar, caso seja bom para o jogador e para o clube também. Então, essa é a situação do Luciano, né? O Belmonte foi bem questionado, né, sobre a fala dele. A gente chegou a trazer o vídeo aqui também, comentando, né, repercutindo as falas e as palavras aí do Luciano na saída de campo ali. É o seguinte, mano, é do jeito que eu falei e deixo aqui minha opinião novamente, né? O Luciano é um jogador importante, mas para a função que ele está sendo designado para o clube, na minha opinião, não está agregando valor, velho. Não está ajudando coletivamente o time dentro de campo. Então, se for para manter o Luciano, ou então trazer um jogador realmente que faça a função, que seja da função, eu prefiro outro jogador. Vamos fazer aqui um exemplo e trazendo um cenário, já que a gente está falando do Oscar também nesse vídeo. Bota na balança para jogar de meia articulador, de meia criativo, aquele que vai fazer o meio do campo do São Paulo jogar bola, que vai abastecer Ferreira, que vai abastecer Caleri, William Gomes, Lucas, Henrique Carmo. Quem entrar para jogar na parte ofensiva do São Paulo, esse cara vai abastecer. Você prefere quem? Luciano ou Oscar? Fica aí a pergunta no ar. Quero muito saber a opinião de vocês.
Ah, e a gente precisa falar também aí sobre o jogo de domingo. Exatamente. Depois do vexame contra o Juventude, não é verdade? Na coletiva, a gente também repercutiu bastante a coletiva aqui no vídeo de ontem, né? Mas separando só esse pedacinho referente ao jogo de domingo contra o Botafogo, porque o Botafogo vai precisar, no mínimo, de um empate. Então, não vai ser oba-oba pelo lado do Botafogo, não. Vai ser uma coisa séria. Vai ser um jogo pegado. Botafogo, certeza, não vai jogar para empatar. Botafogo vai jogar para ganhar. Botafogo ainda tem objetivo nesse campeonato. Precisa de um ponto para ser campeão. E o Palmeiras está na bota. E o Palmeiras está na cola. 3 pontos atrás. Um tropeço, uma derrota do Botafogo e uma vitória do Palmeiras, não tem os números aqui, mas dependendo de saldo, vitória, gol sofrido, gol tomado, cartão amarelo, cartão vermelho, pode cair o título no colo do Palmeiras de novo. Isso é uma coisa que o torcedor são paulino não pensa nem ferrando. Por isso que muito se fala para entregar o jogo, para fazer corpo mole, né? Para ali não dar muito trabalho para o time do Botafogo. Aí o Zubeldia avalia poupar Lucas e outros titulares do São Paulo em jogo que vale título ao Botafogo. Tricolor, né? Visita o Botafogo no Newton Santos no próximo domingo. Time paulista não briga por nada. Falou bem, não briga por nada mesmo. O técnico Luiz Zubeldia avalia poupar o meia Lucas Moura e alguns outros titulares que estejam desgastados no duelo contra o líder Botafogo, domingo às 4 horas de Brasília, no Newton Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo pode dar ao time carioca o título brasileiro. O Palmeiras, que recebe o Fluminense, é o único com chances de impedir isso. Tá? Não, muito pelo contrário. Quem pode impedir isso daí é o próprio São Paulo, que se ganhar do Botafogo, tira o título do Botafogo. Mas o Palmeiras também tem que ganhar o seu jogo contra o Fluminense, tá? Abre aspas para Zubeldia sobre esse assunto, tá? Para a partida contra o Botafogo, teremos que ver as situações. Por exemplo, o Lucas, que vem jogando muitas em seguidas, preciso ver se ele estará bem, declarou o treinador. Lucas Moura vem numa sequência de 13 partidas como titular. O último jogo que ele ficou de fora foi na vitória por 2-1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 15 de setembro, que foi o jogo que foi o time reserva jogar. E foi um dos melhores jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Essa vitória aí de 2-1 em cima do Cruzeiro, lá em Minas. Baita jogo do São Paulo com o time reserva, tá? Bom, na derrota para o Juventude, Zubeldia não contou com alguns jogadores que estão com problemas físicos, como Caleri, dodói na coxa esquerda, Lisiero, dodói no tornozelo direito, Michel Araújo, edema na panturrilha direita, Ferrarese, dodóizinho também no joelho direito, Wellington Rato, essa daqui eu não sabia, tendinopatia no joelho direito, não sei que raios é isso, é uma tendinite com quê? Tendinopatia. Olha, na boa. Deve estar com frescura no joelho também, o Rato. E o Ferreira, que está com edema na coxa esquerda. Eles não devem retornar domingo. É lógico, nem precisa retornar, tá? Principalmente o Socaleri. Abre aspas para Zubeldia. Se estivéssemos frescos da cabeça para casos importantes, briga por objetivos e também frescos fisicamente, poderia ser um pouco menos conservador com os jogadores agora no final da temporada. Senão já começam a próxima temporada mal e aí não nos sobrará nada. O São Paulo se reapresenta na sexta-feira, porque hoje eles se apresentam, mas ontem eles tiveram folga, né? Folga aí para os guerreiros, né? E aí se prepara para o jogo de domingo aí contra o time do Botafogo. Agora eu quero me deixar aqui minha opinião sobre isso. A gente já vinha falando para lá no jogo contra o Grêmio, já dar uma segurada nos caras, né? O jogo contra o Grêmio foi no dia seguinte da final da Libertadores, então o São Paulo
já entrou em campo contra o Grêmio e perdeu essa partida, entrou em campo contra o Grêmio já sabendo que estava na fase de grupos da Libertadores. Porque o Botafogo deu de presente essa vaga pra gente. Então naquele jogo já poderia ter sido poupado vários jogadores e já poderia o técnico Zubeldia feito alguns testes com alguns jogadores. William Gomes, Henrique Carmo, Santiago Longo, o próprio Marcos Antônio, que perdeu a posição de titular para o Alisson, o Patrick, botasse ali o Ferrarese, agora eu não vou lembrar se o Ferrarese estava disponível para esse jogo, bota o Sabino, bota o Arboleda, que estava no banco, jogou no último, mas lá contra o Grêmio não estava no banco, já botava esses caras, já começava a rodar esse elenco para descansar e deixar os caras em atividade. Não fez isso. Aí, o que a gente repercutiu depois da derrota do jogo contra o Grêmio? Contra o Juventude, no Morumbi, é obrigação ganhar, mas bota a molecada para jogar. Roda o elenco. Não tem necessidade de colocar todos os caras para jogar. E lá atrás, a gente já estava falando, olha, a gente vai ter que decidir com o Botafogo e no Botafogo não vai ter jogo. O São Paulo não pode jogar contra o Botafogo porque, lógico, a torcida não quer dar o título pro rival verde. O que o Zubeldia fez? Colocou o time titular, com algumas alterações ali, né? Colocou o Eric para jogar, colocou o Patrick de titular, a volta do Arboleda ali junto com o Alan Franco, mas o Arboleda é praticamente um titular. O único diferencial foi a entrada do Patrick, que o Rafinha, que estava sendo colocado por ali, e o Sabino estava sendo utilizado por ali. Ele colocou o Patrick para ver o moleque jogar. Jogou o Lucas para a esquerda e colocou o Eric na direita. Patrick fez um jogo horroroso. Eric fez um jogo horroroso. O titular Igor Vinícius, péssimo. Luiz Gustavo, titular, entregou a paçoca mais uma vez. E o que aconteceu? Derrota dentro de casa para o Juventude, brigando para não cair e jogando um péssimo futebol. Péssimo. Passando vexame e passando vergonha dentro de casa contra o Juventude. Expondo a torcida de otário, de besta, de idiota. Aí, depois do futebol apresentado contra o Juventude, o que aconteceu? A opinião da maioria dos torcedores do São Paulo mudou de ideia. O que acontece? Se for para jogar a bosta, se for para fazer corpo mole, do jeito que esses caras estão fazendo, coloquem eles. Coloquem eles para jogar contra o Botafogo. Porque quem é que vai passar vergonha são eles. Porque é uma covardia. É uma covardia se colocar a molecada ou se tirar esses cagões, esses bundas sujas e esses caras que estão vindo fazendo corpo mole desde as eliminações na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, esses caras estão fazendo corpo mole. Então mantém esses caras, o meu dia. Mantém esses caras. Leva todo mundo para jogar contra o Botafogo. Só que é o seguinte, não vai ganhar. Não é para ganhar do Botafogo. Não é para colocar o título do Campeonato Brasileiro no colo do Palmeiras. Mas a gente sabe que essa cambada de acomodado não tem capacidade, não tem cabeça para ganhar do Botafogo. Não tem. E é por isso que a gente quer que eles joguem. Porque na boa, sempre na boa foram eles. E agora, que é um jogo que a torcida não vai pressionar, muito pelo contrário, a torcida vai pressionar para não ganhar o jogo. Você vai tirar esses caras, Zubeldia? Você vai dar essa responsabilidade pro William Gomes, pro Henrique Carmo, pro Santiago Longo, pro Yang ou pro Jandrei, pro Patrick de novo, pro Moreira? Você vai jogar essa responsabilidade de jogar contra o Botafogo, na casa dos caras,
para perder, mantenha os titulares. É isso que a torcida quer. Você não colocou os titulares contra o Juventude no Morumbi para dar show, para colocar o que tem mais forte para nossa torcida? Agora a torcida quer esse mesmo time que você colocou contra o Juventude. E quanto mais titulares, melhor. Porque uma coisa a gente tem certeza. Esses caras não têm capacidade para ganhar do Botafogo. Não tem. E esses caras, se for para passar vergonha, tem que ser eles. São eles que tem que assumir essa pica e assumir essa responsabilidade nesse jogo tão importante para o Botafogo. Porque pra gente não vale nada. Quero saber muito a opinião de vocês. Deixa aí no campo dos comentários. Olha, se colocar um time reserva, ou se colocar essa molecada e forçar essa molecada pra perder o jogo, velho, olha, eu vou ficar muito puto. Já perdi a minha paciência com o Zubeldia. Agora, se ele fizer isso, é demissão na hora. É demissão assim que acabar o jogo. Não deixa nem fazer a coletiva de imprensa. Quero saber a opinião de vocês. Essas foram as notícias aí pra gente começar o dia muito bem informado, e tenho certeza que vão ser as notícias que vão ser comentadas no dia de hoje. Reserva, titular contra o Botafogo, todo esse questionamento da torcida, Lucas, Oscar, Luciano, e tem também a placa da Mondelez, certeza muita gente vai comentar. Mas você já ficou sabendo antes de todo mundo, se acordou cedinho, fazendo o seu café da manhã para sair para trabalhar e tá aqui escutando o Drex, fechou? Então é isso, uma ótima sexta-feira, um ótimo dia para vocês. A gente se vê mais à noite, com certeza tem live e tem programa tricolor de coração. Espero a audiência de todo mundo, tamo junto, é nóis.